A queda de braço entre Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, e o ministro Alexandre de Moraes segue, e esse é um dos assuntos aqui do debate do Mundo em Sua Casa, que sempre está abordando temas quentes e provocando a discussão aí para que você pense também sobre o assunto. Então, foi dada a largada, está posicionado ali já Rafael Mesquita e os nossos debatedores com muita pauta polêmica para você. Com você, Rafael. Agora sim, Mariana, 8 horas e 38 minutos aqui em Goiânia. Vamos começar com os debates no Mundo em Sua Casa. Convidando você a participar conosco, 99109-5099, 99109-5099 é o nosso WhatsApp. Estamos ao vivo também no canal da TV Brasil Central no YouTube. Apresentando os nossos convidados, primeiro o advogado tributarista de Arraias para o Mundo, professor Júlio Anderson. Muito bom dia, satisfação tê-lo aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os telespectadores da TBC. Quero te cumprimentar, dizer que eu estou muito orgulhoso aqui de você, foi meu aluno na PUC e hoje você brilha a cidade inteira com sua participação, com esse trabalho importantíssimo para toda a sociedade do estado de Goiás, que é o jornalismo sério. Parabéns pela trajetória, fico muito orgulhoso como seu professor. Muito obrigado. Cumprimentar também o nosso debatedor, Cairo Montelo, e desejar um excelente debate, porque o telespectador merece. Muito obrigado, então, professor Júlio Anderson. Também, como ele disse, o advogado Cairo Montelo, sempre conosco aqui toda semana, debatendo. Satisfação tê-lo aqui no Mundo em Sua Casa mais uma vez. Satisfação é minha, bom dia. Obrigado, Rafael. Obrigado, doutor Júlio Anderson. Para mim é sempre uma honra poder participar dessa bancada. Vamos começar com os assuntos dos debates aqui no Mundo em Sua Casa. Elon Musk, dono do X, chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de criminoso disfarçado de juiz, em resposta a uma intimação. Moraes ordenou que o X identificasse um representante legal no Brasil em 24 horas, sob pena de suspensão. Musk criticou a decisão, compartilhando imagens ofensivas de Moraes e sugerindo que ele acabará preso. O X enfrenta investigações por não cumprir ordens judiciais, incluindo o bloqueio de perfis que postaram mensagens antidemocráticas. Moraes também bloqueou os fundos da Starlink, outra empresa de Musk, para garantir o pagamento de multas. A Starlink criticou a decisão como inconstitucional e afirmou que continuará fornecendo serviços de internet no Brasil, mesmo com as restrições. Depois do prazo dado por Moraes ter acabado às 8 horas e 14 minutos da noite de ontem, em nota, o X disse que espera para breve a ordem de fechamento no Brasil e afirmou que não vai seguir determinações judiciais de Moraes sobre tirar do ar perfis com conteúdos golpistas e de ataque às instituições. As ordens, segundo o X, são ilegais. Em breve, esperamos que o juiz Alexandre de Moraes ordene que o X seja fechado no Brasil, simplesmente porque não cumpríamos suas ordens ilegais de censurar seus oponentes políticos, escreveu a rede social. Tá aí mais uma polêmica, então, envolvendo Elon Musk, Alexandre de Moraes, Cairo Montelo. E quem quer atuar no Brasil, mas não quer cumprir as leis brasileiras, não é criminoso, não? Rafael, infelizmente, pelo posicionamento de alguns ministros da Suprema Corte, nós precisamos abrir no nosso país uma discussão que até então ela não é aberta, ela não está em pauta. O que está em pauta hoje é a limitação aos excessos da Suprema Corte. Mas a grande questão, e aqui é uma análise um pouco mais profunda, é que hoje todo o Brasil, toda a população, todo o nosso ordenamento entende pelo cumprimento de uma decisão judicial. E é assim que deve ser feito. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de elogio ao Alexandre de Moraes ou estou apoiando, validando as decisões que ele tem tomado. Mas essa é a nossa concepção de Estado juiz, né? Nós acreditamos até então, eu fiz a faculdade de Direito, nos foi repassado que a decisão judicial é uma decisão
isenta, é claro, a justiça ela não é perfeita, mas os procedimentos que são estabelecidos através do processo legal resultam naquilo que nós chamamos de justiça. Mas quando nós analisamos a forma como o ministro Alexandre de Moraes tem agido, nós percebemos um claro desrespeito àquilo que nós chamamos de devido processo legal. Onde eu estou querendo chegar? Uma nova discussão precisa estar agora no ambiente político, principalmente ali no parlamento, que são decisões que não respeitaram preceitos constitucionais ou preceitos processuais. Então, quando nós analisamos pontos processuais, e para você que está nos ouvindo e não é um entendedor do direito, todo processo judicial possui etapas. Etapa A, etapa B, a etapa C, para que no final nós possamos ter aquilo que nós chamamos de justiça. Quando nós não respeitamos essas etapas, o resultado, aquilo que nós esperamos que seja justiça, se torna algo questionável. Essa é a principal crítica com relação a Alexandre de Moraes. Então, restabelecendo aquilo que eu falei no início, é uma situação complicada para todo o Brasil. A mídia tradicional não consegue levar essa discussão com clareza, porque nós temos uma decisão judicial e, em rigor, as decisões judiciais devem ser cumpridas, mas nós não temos o hábito, porque foi nos ensinado assim. Existe uma concepção de Estado-juiz eficiente, deveria ser eficiente, mas, infelizmente, muitas, eu não vou falar muitas, mas algumas decisões da Suprema Corte não têm respeitado a estrutura processual constitucional e a estrutura estabelecida pelos códigos processuais no Brasil. Não sei se ficou claro, mas é uma discussão que nós precisamos trazer aqui e é o que o Elon Musk está expondo. Júlio Anderson, o Elon Musk então está chamando o Alexandre de Moraes de criminoso. Mas quem quer atuar no Brasil e não cumpre as leis brasileiras é o quê? É criminoso, não tem outro nome. Olha, nós temos uma soberania. O país é formado por 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Atacar qualquer dessas instituições há um ataque à nossa soberania, nós enquanto povo brasileiro. Qualquer pessoa, qualquer empresa, nós brasileiros aqui temos que respeitar a nossa Constituição e qualquer pessoa de fora que queira aqui trabalhar tem que respeitar também a nossa legislação. Isso é muito claro. Agora, veja bem, a gente está num debate entre direito de expressão e ataques e prática de crimes. Veja que eu não posso utilizar um instrumento para a prática de crime, qualquer instrumento. Se você pega um carro e utiliza esse carro para matar pessoas, o carro deixa de ser um instrumento para o bem para ser um instrumento para o mal. A rede social é um instrumento que, em tese, é um instrumento para o bem, porque possibilita a liberdade de expressão, porém, a rede social ela não pode ser utilizada para a prática de crimes. E quando essa rede social está sendo utilizada para a prática de crimes, ela tem que ser coibida, ou pelo menos tentar coibir a prática de crimes. Se o dono não quer colaborar com a justiça, ele tem que responder por isso. Agora, fala-se em ministro Alexandre de Moraes. Eu só queria ressaltar que o ministro Alexandre de Moraes ele não funciona sozinho na Suprema Corte. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que possui 11 ministros. Nenhum ministro age sozinho. Quando o ministro profere uma decisão monocrática, essa decisão dele está sujeita ao referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, as decisões são referendadas pelo Supremo ou elas são negadas. Os ministros, eles têm o poder, através de um recurso ou mesmo submissão de uma liminar, para o referendo, para o julgamento ali no plenário. Então, o que ocorre? Fala-se, porque esse tal de Elon Musk, ele aprendeu o modus operandi da extrema-direita no mundo, que é encontrar um inimigo e focar nesse inimigo e avante atrás desse inimigo. Veja que o ministro Alexandre de Moraes, quando ele profere as decisões, todas elas são referendadas pelo Supremo Tribunal Federal, que possui 11 ministros, e esses 11 ministros são de diferentes ideologias, de diferentes carreiras do poder, na carreira jurídica. Então, se tem algum inimigo aí, é o Supremo Tribunal Federal inteiro, inclusive com os 2 ministros aqui indicados pelo ex-presidente
Jair Bolsonaro. A gente tem algumas participações aqui no nosso WhatsApp, também no canal da TV Brasil Central no YouTube, sobre este assunto. O Ramiro Bessa disse que as leis brasileiras são uma coisa, que o próprio Moraes não respeita. Ele, Moraes, é um verdadeiro ditador, na opinião do Ramiro Bessa. Tem uma outra participação aqui, que é do nosso telespectador Luiz Roberto. Ele disse que cumprir as leis sim, porém as leis de acordo com a Constituição. O Alexandre de Moraes imagina que ele é a lei. E quem defende o Moraes diante do movimento atual, está aí questionando então o nosso telespectador Luiz Roberto. Uma outra participação é da Lucimar Souza, no canal da TV Brasil Central no YouTube. Ela disse que quem tem culpa no cartório vive de impor regras. E aí ela questiona, ela falou, os 9 ministros erraram quando condenaram Lula, ela citando aí ministros do STF, a Lucimar Souza, aqui no canal da TV Brasil Central no YouTube. Para a gente concluir então, vamos lá, Cairo. Quando a gente entra nessa pauta, né, de liberdade de expressão, Alexandre de Moraes, a gente pode ficar aqui o dia inteiro debatendo e falando sobre isso. Todo esse alvoroço que envolve Alexandre de Moraes e a rede social X começou com a decisão do ministro Alexandre de Moraes pela suspensão, né, pelo bloqueio da conta de um senador que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, proferia ataques à Suprema Corte. E é engraçado que quando nós vamos analisar ali as falas desse senador, por exemplo, em uma das falas, ele menciona o ministro Alexandre de Moraes e diz que o cerco está se fechando e que levaria o que está acontecendo para tribunais internacionais. Então, eu não entendo, eu não vejo isso como um ataque, uma agressão, e mesmo que fosse, quando alguém detém um cargo público, ele está exposto a críticas. E isso faz bem para nós, a população brasileira, né? Avaliar, corrigir, tecer críticas, a pessoa ali que está ali naquele cargo poder ponderar determinada ação, determinada fala, determinada medida. Detalhe, é um senador, é um parlamentar, ele tem o dever, ele precisa falar, ele precisa se comunicar com seus eleitores. Então eu vejo isso como uma clara e notória cerceamento da liberdade de expressão. E outra, não é de uma pessoa comum não, apesar que nós devemos ter esse direito garantido, mas é de um parlamentar, de um senador, e isso é uma atrocidade jurídica, infelizmente.